Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Ricardo, pastor aqui em Petrolândia e queria compartilhar com você a minha preocupação com esse momento tão difícil no Brasil e no mundo. Olha só, a quem interessa essa constante teoria de que todos devem ficar em casa, né? Governos, prefeituras, todos assustados, colocando decretos e ordens de restrições absurdas, como é o caso de fechar algumas rodovias e interditar alguns lugares, como se todo mundo ao mesmo tempo fosse infectado e vai morrer todo mundo. Então, a quem interessa esse pandemônio? Porque pior do que a pandemia é um pandemônio social, ou seja, milhares de pessoas assustadas, trancadas em casa, e o que é pior, a comida, a geladeira e a subsistência de famílias pobres já acabou. Eu sou pastor aqui no sertão e agora há pouco uma senhora da minha igreja me falou que na rua dela várias pessoas pedindo a ela ajuda. E se nós não tínhamos como igreja uma cesta básica, nós arrecadamos alimentos na igreja e nas nossas células familiares. Com a interdição das nossas reuniões presenciais, nós como igreja não conseguimos arrecadar nem nossas doações financeiras, nem nossos alimentos para doação social. Então, essa vizinha, essa ovelha me falou algo preocupante. Diz que o mercadinho da esquina não vai mais vender para autônomo. Ou seja, as pessoas que trabalhavam e ganhavam dinheiro de manhã para comer de noite e compravam à vista ou para pagar depois, semana que vem, elas estão totalmente entregues ao Deus dará. Então, isso me preocupa, porque se isso permanecer por mais uma semana, nós sabemos que vai acontecer um caos social e pessoas assustadas e com medo e desempregadas e sem dinheiro vão começar a fazer saques e a fazer coisas esquisitas. Então, a minha oração a Deus é para que você, como igreja, não somente ore pelo Brasil. A Bíblia diz, Crônicas 7,14, que nós temos que orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que Deus escuta do céu e Ele perdoa os nossos pecados. Isso é verdade. Mas nós também precisamos pedir a Deus que sabedoria venha sobre não só o presidente da República, mas o governador do estado, prefeita, prefeitos, líderes comunitários, para que encontrem alternativas inteligentes e de sabedoria, para que as pessoas possam ficar em casa, sim, cuidar bem dos idosos, né, das crianças. Concordo que não haja escola. Agora, os mais jovens, os que não são atingidos diretamente com graves consequências, devem sim fazer a economia girar, o país caminhar, para que, por causa de apenas um grupo de risco, todo um país seja afetado diretamente. Então nós oramos a Deus para que a economia do país não seja abalada além do que já está, e mais do que nunca, que sabedoria de Deus venha sobre os nossos governantes e que não haja um aproveitamento, porque a gente percebe nitidamente que há um grupo de esquerda, partidos de esquerda de todo o país e do mundo torcem para que essa pandemia torne-se um pandemônio e caiam os governos como o de Donald Trump e como o de Bolsonaro, que são conservadores e que são de direita a favor da família. Então Deus nos dê discernimento nesse momento tão importante para entendermos que devemos orar como igreja e devemos então abençoar e orientar o nosso povo a discernir que época nós estamos vivendo. Então, muito mais do que um problema de saúde, existe aí um problema político, partidário, tentando desgovernar o nosso país. E não só o país, mas outras nações do mundo, para que o comunismo seja aplaudido. Inclusive, nós temos sérias desconfianças, né, se por trás disso tudo não tem aí uma ideologia comunista para destruir, através de uma mídia contaminada, de uma mídia comprada, causando esse estardalhaço e confusão em nossa nação, em nosso país. Então, eu quero tranquilizar você. Creio na Bíblia, a Bíblia diz que nós não temos que ter espírito de medo e de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, o poder vem do Espírito Santo, que ele nos dê poder para enfrentar essa situação,
amor na prática. Nós temos que amar todas as pessoas, cuidar de todas as pessoas, principalmente dos nossos idosos. E moderação, ou seja, autocontrole, discernimento, cautela, para que a gente possa também, com muita sabedoria, evitar fazer todas as coisas que a mídia está influenciando sem discernir. Então é tempo de oração e é tempo de discernimento. A minha oração a Deus é para que aos poucos a vida continue, volte ao normal, as cadeias produtivas, os empregos, as empresas possam abrir suas lojas e trabalho e tranquilizar a população de uma forma geral e pedir a Deus que essa pandemia não atinja, além de alguns idosos e alguns doentes, não atinja o nosso país como um todo. Então, eu oro a Deus para que essas coisas aconteçam e que a graça de Deus seja sobre nós, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe, graça e paz.